Se você descobrisse que o Salvador já estava na terra, o que você gostaria de fazer desesperadamente hoje e o que estaria pronto para fazer amanhã? Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. No Vem Segue-me dessa semana, o foco central é a segunda vinda de Cristo e a preparação para ela. E essa pergunta que eu fiz no início foi uma pergunta feita pela Sister Wendy Nelson em 2016, quando ela e o presidente Nelson fizeram um serão para os jovens adultos solteiros. E eles falaram bastante sobre isso, sobre a segunda vinda. Dentre outras coisas que ela disse, ela também disse o seguinte: a realidade é que um dia você e eu teremos uma entrevista individual, cara a cara com o Salvador. Quando essa eventualidade se tornar real para nós, estaremos dispostos a fazer o que for preciso para estar preparado. Como seria essa entrevista, com o próprio Salvador, assim, face a face? Eu fico imaginando, e eu penso que talvez o que ele me faria seriam as perguntas da recomendação para o templo, por exemplo. Talvez fosse assim, uma entrevista de recomendação para entrar no reino celestial, para viver com ele eternamente. E aí, pensando nessas perguntas, é o que eu sugiro que você pense sobre isso, uma autoavaliação sobre se você está pronto ou não para talvez passar para o outro lado do véu, para ver Cristo voltar, ou se realmente houvesse essa possibilidade de você ter uma entrevista com Ele. Isso vai acontecer um dia. Seja a morte, seja a segunda vinda, seja um encontro com Cristo, Ele iria nos fazer algumas perguntas, ou talvez você mesmo iria dizer para Ele algumas coisas. Mas é interessante notar que eu gosto de rever estas perguntas do templo. Eu não vou fazer todas elas nesse vídeo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo todas elas, uma por uma, para que você possa fazer uma autoavaliação. Mas essas perguntas, em resumo, elas tratam do testemunho, se você tem um testemunho sobre a Trindade, sobre a restauração do Evangelho, sobre a expiação de Cristo, se você apoia todos os líderes gerais e locais, se você tem pureza sexual, então fala bastante disso, que é a importância disso. Fala sobre o seu comportamento em relação às doutrinas, aos ensinamentos da igreja, às práticas da igreja. Se você apoia realmente todos os ensinamentos da igreja e a doutrina e não se filia ou fala mal da igreja ou dos seus ensinamentos ou das suas práticas, se você defende realmente a doutrina da igreja. E se você, entre outros mandamentos, você vive entre outros mandamentos, como o dia do Senhor, a honestidade, o dízimo, a palavra de sabedoria, se você está vivendo realmente esses mandamentos. Se você também tem alguma obrigação financeira com o ex-cônjuge e com filhos, se você está cumprindo com isso. Fala sobre os convênios no templo, se você está vivendo todos os convênios que você fez. E se você tem algum pecado não resolvido, que ainda precisa ser resolvido de alguma forma. E a pergunta final, que é a pergunta base de todas, é um resumo de todas, se você se considera digno de entrar no templo. Em resumo, são essas perguntas que são feitas para recomendação para o templo. Mas eu gosto de analisar cada uma delas e verificar em que ponto eu estou. Pode ser que você esteja vivendo todas essas perguntas, todos esses mandamentos, essa autoavaliação que você faz, eu estou bem, eu estou digno, eu mereço
estar no templo, eu me considero digno de entrar lá. Agora, entretanto, eu penso que talvez se você se sinta assim digno, legal, pega essas perguntas uma a uma e começa a verificar se você pode evoluir um pouco mais. Se você pode viver aquele mandamento com mais exatidão, por exemplo, a castidade, ou o dízimo, ou a palavra de sabedoria. O que você já está fazendo o básico, mas o que mais você pode fazer? Como você pode subir um degrau a mais, ser mais exato na obediência a cada um desses mandamentos, né? Mas se você que está me ouvindo aí sente que, puxa, tem alguns desses mandamentos que eu não estou vivendo, ou tem um mandamento que eu não estou vivendo, então comece a se preparar, comece a se santificar para viver esse mandamento. Escolha aquele que que você precisa melhorar e comece a trabalhar nele. Comece a se arrepender, comece a buscar o Senhor com mais força. Se necessário, busque o teu bispo, o teu presidente da estaca, conversa com eles. E aí começa a colocar em ordem a tua vida, para que você esteja pronto para encontrar o Senhor. Isso vai acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde, caso Ele não volte enquanto você estiver vivo, ou se você morrer, um dia você vai encontrar com o Salvador face a face. Isso não vai deixar de acontecer. Então, esteja pronto. E como estar pronto? Fazendo isso, revendo essas perguntas, fazendo uma autoavaliação, procurando ser mais exato, viver os mandamentos com mais exatidão. O presidente Nelson disse uma coisa que eu gosto muito, ele disse: a dignidade pessoal para entrar na casa do Senhor exige muita preparação espiritual individual, mas com a ajuda de Deus nada é impossível. Ele disse: é mais fácil construir um templo do que edificar um povo que seja preparado para o templo. A dignidade individual exige uma total conversão da mente e do coração, para que sejamos mais semelhantes ao Senhor, para que sejamos cidadãos mais honestos, melhores exemplos e pessoas santificadas. Achei muito interessante essa citação dele. Ele nos coloca, em relação ao templo, exatamente como estar preparado para a segunda vinda tem a ver com o templo. A dignidade que você tem para entrar no templo é a dignidade que você tem para poder ver o Senhor face a face um dia. Então, viva integralmente cada uma daquelas perguntas e procure melhorar ainda mais cada uma delas. Se existem outras coisas, como servir na igreja, suas orações, seu estudo do Evangelho, enfim, outras coisas que precisam ser feitas, obviamente, para que você consiga viver estas coisas. Então, não é possível viver estes mandamentos se você não ora, se você não jejua, se você não estuda as Escrituras, se você não servir na igreja. Então, estas coisas que você faz ajuda você a se elevar, a se santificar e a viver com mais exatidão cada uma destas perguntas. Se você passasse hoje por uma entrevista com Cristo, o que você diria a Ele? Que respostas você daria a essas perguntas? Então, fica aí essa dica na descrição do vídeo para você fazer uma autoavaliação. E eu até sugiro para você que você, todos os domingos, pegasse essas perguntas e olhasse uma a uma e verificasse se você realmente está pronto para encontrar o Senhor face a face. Fica aí a dica, todos os domingos, para você fazer uma autoavaliação, olhando cada uma dessas perguntas e verificando se você está pronto para ver o Senhor face a face. Fica aqui a minha dica
E aí eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!